Boa noite, mais um sábado aqui com vocês para a nossa live do livro, né? Live da semana, faltando um pouquinho menos de um minuto para a gente começar pontualmente às 21 horas. Sejam todos bem-vindos. Controlando aqui o horário. Esse é o nosso livro de hoje, Sem Esforço, do Greg McKeown. Muita gente já conhece ele, né? E é um livro muito bom. Todo mundo conhece o livro Essencialismo. Boa noite, Vera. Seja bem-vinda. Daqui a pouquinho a gente começa. Pronto, vamos lá. 21 horas. Então, pontualmente, oficialmente, boa noite a todos. O livro de hoje, Sem Esforço, do Greg McKeown. Acho que é assim que fala o nome dele, que pronuncia corretamente. E esse livro é muito, 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 muito interessante, porque esse autor é excelente, ele é super especialista, né? Boa noite, Marcelo, boa noite, Alexandre. O Greg é super especialista, é palestrante, consultor internacional, foi professor, e ele ficou conhecido, muita gente conheceu quando ele publicou o livro O Essencialismo, né? Livro que eu ainda não li. Muita gente me mandou mensagem essa semana quando viu que eu publiquei na internet, né, nas redes sociais. Ei, o Essencialismo, você já leu? Tem que falar, ele é muito bom. Eu ainda não li, já ouvi falar muito bem dele também. Vamos ver, quem sabe aí eu consigo ler nas próximas semanas e a gente traz também o primeiro livro dele, apesar de que a gente vai falar um pouquinho no início da live de hoje sobre o essencialismo, porque o Greg faz uma comparação, né, do que ele traz nesse livro Sem Esforço, e ele compara com o que ele falou um pouco no livro Essencialismo, tá? Então, a gente começa, o subtítulo do livro é Torne mais fácil o que é mais importante. Então, a gente vai dar um pouco esse foco, de novo, da gente saber o que a gente quer para a nossa vida, da gente entender aquilo que pode, que provavelmente vai ser melhor para nós, para as pessoas ao nosso redor, para as pessoas com as quais a gente convive, aquilo que vai nos fazer pessoas cada vez melhores para que a gente viva mais feliz, tá? É um dos objetivos da live, além da motivação, né, para que vocês possam e queiram cada vez mais ler. Hoje eu estava aqui esperando, né, dar horário, pensando um pouquinho, eu falei, quanto mais semanas passam, mais lives eu dou e mais livros eu leio, mais apaixonada eu fico pelos livros e pela leitura. Então, eu sinceramente espero que isso esteja também ajudando a estimular vocês, a motivar vocês para que vocês incluam na rotina de vocês a leitura sadia, a leitura que vai transformar vocês, que vai ajudar, né, que pode ajudar vocês a viverem também cada vez melhor e mais feliz, tá bom? Então, começando aqui, né, com o livro Sem Esforço, do Greg McKeown, a gente começa com a temática que ele diz que nem tudo tem que ser tão difícil. Então, gente, eu adorei, tive que ler esse livro muito rápido, a gente está aqui em Londrina hoje, sábado passado a gente estava em São Paulo, então a gente está num ritmo aí também, voltando a viajar, ainda bem, né, com segurança, seguindo todos os protocolos de saúde, mas a gente já voltou a itinerar, seja a trabalho, eventual, né, agora principalmente a trabalho, mas é muito gostoso a gente poder estar viajando, e esse advento do online, que é onde a gente estiver, a gente pode manter os nossos compromissos online, manter a live. Tô bem, chego às vezes até a ficar eufórica, tô bem feliz por ter essa oportunidade, né, da gente poder estar junto aonde quer que cada um de nós estejamos, né? Agora, por exemplo, o Ali aqui deve estar lá no Rio Grande do Sul, ou Caxias, Porto Alegre, por lá. A Vera está em São Paulo. A gente eventualmente tem o pessoal dos Estados Unidos, né? A Ângela está em Foz. Boa noite, Ângela. Então, estou falando aqui dessa maravilha, né, da gente poder estar no online e estar se encontrando todo sábado, independente do contexto aí. E, de novo, o objetivo principal, motivar e incentivar vocês a quererem ler cada vez mais, ficarem cada vez mais motivados e mais felizes com as leituras. Óbvio que a gente vai ler coisas que a gente gosta, que vai fazer a gente mais feliz, que vai motivar a gente a ter uma vida melhor, tá bom?
Nem tudo tem que ser tão difícil. Então eu começo com uma citação do livro que ele fala assim: quando simplesmente não dá para se esforçar mais, é hora de procurar um caminho diferente. Lembrando que a vida é feita de ciclos. Então, como todos os livros, ou a maioria dos livros que buscam esse processo do autoconhecimento, trazer informações para a gente né, viver melhor, ter uma vida melhor. Boa noite, Jajá, Vânia, Fátima, Flores da Cunha, o Alexandre está falando. Olha que maravilha. Então, a gente traz assim essa condição, né, de que a vida é feita de ciclos, que a escolha é extremamente importante e que é um altíssimo, excelente poder que está nas nossas mãos e a gente vai falar sobre isso o tempo todo. Por quê? Porque depende de nós, depende dos nossos posicionamentos, depende da nossa vontade, somos nós que escolhemos e que tomamos as decisões daquilo que acontece na nossa vida, daquilo que a gente busca, que a gente faz e que a gente quer ter enquanto resultado aí de uma vida melhor, tá? Boa noite, Alice, seja bem-vinda. Então, a gente se esforça cada vez mais o tempo todo. A gente anda aí num ritmo, posso dizer, quase que alucinado, né? É trabalho o tempo todo. O advento do online também dificultou um pouco. Às vezes, a gente falou na semana passada a questão do não, né? Do posicionamento, do quanto que é importante a gente, às vezes, falar não, até por questão de agenda. A gente não pode fazer tudo o tempo todo e estar em vários lugares ou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Oi, Isaac, boa noite. Obrigada. Então, a gente acaba assim, tá tudo muito corrido. Muitas vezes a gente emprega o dobro de esforço para alcançar metade do resultado esperado. É sobre isso que a gente vai falar em relação ao livro Sem Esforço. E, de novo, sem esforço não quer dizer a banalidade da palavra, não quer dizer a gente não fazer nada. Pelo contrário, faz parte da metodologia do sem esforço, a ação sem esforço. Então, o que ele traz, né? Já vou definir aqui para a gente também o que é o estado sem esforço, né? O que é essa condição, mas ele traz com muita leveza um novo olhar para tudo que a gente faz, tá? Então, alguns questionamentos que a gente sempre traz no começo da live, né? Por que a gente faz tudo que a gente faz? Qual é o objetivo ou da correria, ou da pasmaceira, ou da ansiedade, da aceleração, ou da calmaria, que às vezes a gente até se acomoda e acaba deixando de fazer as coisas necessárias. Então, assim, por que exatamente estamos fazendo tudo o que estamos fazendo, tá? É para instigar, é para a gente começar a pensar na nossa vida, né? No que a gente faz, no que a gente quer para a nossa vida. E aí o Greg traz no livro o seguinte questionamento: qual a razão de glorificar o esgotamento físico e mental? Porque ele traz um processo de que hoje, principalmente na sociedade ocidental que a gente vive, que parece que há um excesso de valorização sobre tudo que é muito complicado, que é muito difícil, o que parece, né, ser aparentemente impossível. Então ele traz esse livro para exatamente desdramatizar esse contexto e principalmente ressignificar aquilo que importa. Porque parece que assim a gente só valoriza, só reconhece algo que é feito com muita dificuldade, né? Isso que ele traz a glorificação do esgotamento físico-mental. E isso muitas vezes não é, inclusive, nem saudável, né? A gente acaba tendo uma vida aí muito puxada, muito corrida, muitas vezes passando por momentos que são importantes para nós, passando por pessoas que nós deveríamos ou valorizamos e não podemos ter tempos juntos, tempos de qualidade, tempos que seja rápido, que sejam segundos, que sejam minutos, mas que são tempos de qualidade que importam para os nossos relacionamentos. Então, o Greg traz assim, ó, que a gente acha implicitamente, então como se tivesse no nosso subconsciente,
que se a gente não tiver exausto, se não for muito difícil, se não for muito exigir um sacrifício muito grande, é porque a gente não está fazendo o suficiente, ou a gente não dá valor exatamente àquilo que a gente faz, se não for algo muito complexo. E aí a ideia é a gente desconstruir ou reconstruir, né, essa afirmação, lembrando que tudo pode ser mais leve e principalmente descomplicado. Aí eu cito o livro que ele fala assim, ó, o burnout não é uma medalha de honra. Então o burnout é um modelo, né, um exemplo de um estressamento de alto grau, né, um nível de estresse crônico, onde a gente simplesmente explode, né? Então a gente acaba aí perdendo o controle da nossa vida, das nossas decisões, das nossas emoções, das nossas ações, e isso não deve ser tão valorizado quanto, infelizmente, ainda é socialmente falando, tá? Então há um limite máximo de tempo e de esforço que a gente pode e deve investir para cada coisa. E às vezes a gente acaba sendo teimoso, né? Não sei quem que compartilha aí comigo dessa condição e desse temperamento da teimosia, que muitas vezes a gente não quer aceitar que não vale a pena, que tem que abrir mão, ou que não é o momento para aquela situação, para aquele contexto acontecer, e a gente acaba forçando a barra, a gente acaba ultrapassando esse limite, né, de tempo e de esforço para investir em algo que a gente até é algo que importa, algo que a gente valoriza ou que a gente gostaria muito que acontecesse, mas que muitas vezes até não depende só da gente e não basta só a nossa vontade. Às vezes a gente tem que esperar o tempo do outro, às vezes a gente tem que esperar a conjuntura das coisas, das situações. Então é importante a gente lembrar e rever a nossa atuação e o nosso posicionamento em todo o contexto, seja onde for que a gente estiver se manifestando, em casa, na família, com os amigos, na faculdade, no trabalho, no voluntariado, sozinho. Então a gente precisa tranquilizar, desdramatizar, trazer mais leveza e de descomplicar tudo que a gente faz ou que a gente quer fazer na nossa vida, tá? Porque a vida sem esforço, ela é muito positiva, tá? Eu confesso que eu vou precisar colocar em prática algumas das ações e das dicas que ele dá no livro. Vou trazer aqui na live várias para vocês também. E para a gente, de fato, conseguir ser mais assertiva e conseguir também ter um resultado melhor com mais leveza, com mais tranquilidade, porque eu também sou um pouquinho acelerada, vamos dizer assim. Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. O que o Ali está falando? Perfeccionismo também favorece o burnout. Perfeito, Ali. Tem uma lista de traços aqui que nos levam a essa condição ou a esse estado de burnout e é muito importante, já que a gente está falando sobre isso, a gente rever, né? Então, de novo, aí, ó, aquela lista dos nossos traços, a gente vai trabalhar com ela o tempo todo para o resto da nossa vida ou enquanto a gente quiser se melhorar, ter uma vida melhor, mais feliz e mais tranquila, né? Quanto mais cansados ficamos, mais o retorno sobre esse esforço diminui. E tem, eu acho que está em algum outro lugar também aqui no slide, que ele traz várias vezes, em diversos momentos do livro, essa condição de que não adianta a gente achar que a gente vai se esgotar colocando um esforço em algo que não é para acontecer daquela forma ou naquele momento. E muitas vezes a gente acha que se a gente colocar mais esforço, investir mais tempo, às vezes até dinheiro, energia, o que for que a gente estiver investindo para realizar aquela condição e aquele contexto, que a gente acaba perdendo, às vezes, o timing, perdendo a noção de limite, né, dessa condição aí, desse tempo e desse esforço, e a gente não consegue ter o resultado esperado, sendo que, se a gente desse um passo atrás e tranquilizasse, a gente conseguiria pensar melhor, ver mais opções e talvez chegar num resultado assertivo mais rápido e até mais fácil de ser feito. A Fátima coloca aqui, ó, às vezes a gente pensa que é persistente, mas é a teimosia por trás. Maravilha, Fátima, ainda bem que você falou isso. A gente precisa lembrar sempre, porque a gente já vem falando isso há algum tempo, de
definir, ter clareza nas definições daquilo que a gente fala e principalmente dos nossos traços, das nossas características e das coisas e dos contextos que são valores para nós. Por quê? Se a nossa premissa estiver equivocada, a nossa definição estiver distorcida, a chance da gente agir com menos assertividade, vamos dizer assim, ou a chance da gente errar mais mesmo, ela aumenta, tá? Então, a gente precisa saber que teimosia é teimosia e é diferente de persistência, né, Fátima? Até para poder definir e entender que a persistência é uma qualidade, a gente enxerga como qualidade até que ela vire teimosia, porque a teimosia é um defeito onde a gente não consegue enxergar, entra a emoção e aí a gente acaba querendo forçar determinados contextos que não são favoráveis nem a nós, muito menos as pessoas que podem estar envolvidas e que convivem com a gente, tá? E aí o Greg traz logo ali na introdução, né, antes de começar o estado sem esforço propriamente dito, o pressuposto do essencialismo. Por isso que eu falei que a gente ia falar rapidamente, passar sobre o livro, né, o Essencialismo, que foi o livro anterior dele, desse Sem Esforço. Então, qual é o pressuposto do essencialismo? Para obter tudo o que queremos, sem nos ocupar demais, nem nos esforçar ao impossível, basta ter disciplina de só dizer sim às atividades essenciais e não a todo o resto. Simples assim, ó, como vem de encontro aí com o livro que a gente fez a live a semana passada, que é para a gente aprender a falar não, né? Então, esse posicionamento, a gente fala sim aquilo que é essencial e o que não é essencial fica para depois, se é que com o passar do tempo a gente vai ainda ter como pendência ou entender que é necessária aquela condição. Ó, o Ali trouxe aqui, ó, quanto mais defasado de energia devido ao cansaço, mais fácil de ser influenciado por outras consciências. É verdade, Alexandre, isso também concordo com você, tá? Porque a gente baixa a guarda, como diz, né? Então a gente fica cansado, às vezes não consegue pensar direito, às vezes as emoções ficam alteradas ou a gente fica mais sensível, mais frágil. Então isso de fato pode acontecer, a gente pode sim ser mais influenciável num contexto de fragilidade maior, tá? E aí, voltando para o essencialismo, então, ele traz com o livro Sem Esforço, explicando por que ele escreve, né, ele reforçou esse livro, que ele diz que tem uma falha nesse pressuposto do essencialismo, que é essa condição de apenas dizer sim ao que é essencial e não ao todo o resto. Que falha é essa? É a condição da priorização ao que é mais importante. Abrir espaço para o que realmente importa. Então a gente precisa ter clareza daquilo que é essencial, como ele traz no livro Essencialismo, mas também a gente precisa ter muito mais clareza do que é importante, daquilo que realmente importa, porque às vezes a gente não consegue abrir mão, fazer concessões, deixar para lá, como ele traz no livro, a gente vai falar mais à frente, porque a gente não dá o devido valor àquilo que realmente importa. Então, às vezes, a gente briga com um ente querido, uma pessoa da família, às vezes até colega de trabalho, porque a gente quer ter razão, e simplesmente porque a pessoa às vezes não entende, não está, né, compreendendo aquela situação, aquele contexto, e aí a gente quer impor a nossa vontade, a nossa razão e aquilo que realmente importa, que é a relação, que é o vínculo, que é a convivência sadia, a gente deixa para lá. Então a gente precisa tomar cuidado não, mas prestar mais atenção nesse contexto, tá? E aí ele traz de novo um questionamento. O que fazer quando a vida está reduzida ao essencial e ainda há coisas demais? Boa noite, Rê, seja bem-vinda. Então ele coloca que ele implementou, né, o que ele escreveu no livro Essencialismo e ele viu que ainda assim ele tinha muitas coisas a fazer, ele não conseguia dar conta de todos os compromissos, né, de organizar ali uma agenda efetiva, não só no sentido profissional, mas como o profissional tomava muito tempo da rotina da vida dele, muitas vezes ele estava deixando de valorizar o que mais importava, por exemplo, como foi o caso da família, que é o exemplo que ele traz dele mesmo, tá? Do autor. Então, fazendo uma diferença bem prática
para a gente encaminhar aqui e entrar no estado sem esforço propriamente dito. Essencialismo era sobre fazer as coisas certas. E sem esforço é sobre fazê-las do jeito certo. Então, essencialismo é o que fazer. E o sem esforço é como fazer, como facilitar essa condição, esse contexto. E aí ele traz aqui aquela citação: todos queremos fazer o que mais importa, mas nós não prestamos atenção nesse contexto, nessa condição. Então a gente fala, até porque é mais fácil falar do que fazer, a gente quer, a gente sonha, mas a gente não coloca em prática, a gente não põe a mão na massa, e é sobre isso que a gente vai trazer. Um contexto, uma situação onde a gente vai desdramatizar, vai trazer essa leveza que ele chama de sem esforço, essa tranquilidade, para que a gente possa realizar mais coisas com mais valor agregado, com mais essa condição de que a gente está sabendo o que a gente está fazendo, a gente está entendendo as nossas escolhas e a gente está de fato atuando com aquilo que mais importa. E aí eu vou trazer uma frase dele do livro, que tem algumas frases de impacto, tá? Vocês sabem que eu gosto de trazer aí para ajudar aí a gente balançar e fazer a gente pensar. Então, a primeira frase é a seguinte: sua contribuição para o mundo não precisa ser feita às custas da sua saúde física e mental. Então ele traz muito essa condição e esse contexto que às vezes a gente tem de querer salvar o mundo, né? De que se a gente não for, se a gente não fizer, se a gente não, o mundo vai acabar. E não é assim. O mundo, né, não muda. Tem uma fotinho aí, não sei se vocês já viram nas redes sociais, que é a foto do planeta, assim, né, do planeta Terra, e aí ele tá ali no cosmos, né, no fundo do planeta Terra é o cosmos, e aí a frase é assim, aparece duas fotinhos do mesmo planeta, daí fala assim, vida com você e vida sem você. Então é uma figura, né, que às vezes choca, a gente até fala, nossa, que horror, mas é exatamente isso. Óbvio que nós fazemos a diferença no mundo, principalmente no nosso mundo e no mundo das pessoas que convivem conosco. Então não é que não interessa a nossa atuação, mas que a nossa contribuição para o mundo não precisa ser às custas da saúde física e mental. A gente precisa estar bem, a gente merece estar cada vez melhor para que de fato a nossa contribuição seja mais efetiva, os nossos exemplos arrastem, as nossas informações cheguem aonde muitas vezes a gente nem imagina. E a gente também já vem falando ao longo do ano sobre alguns desses contextos, né? Então a gente pode assim. O Ali está trazendo aqui, famoso traço religioso, Marte, é bem isso, né, Ali? Às vezes a gente quer salvar o mundo, a gente acha que vai... Olha o tamanho da nossa arrogância, do nosso egoísmo, eventualmente, com esse pensamento, né? Então, assim, desculpa, Ali, a gente já chuta o balde, porque a gente está aqui querendo melhorar junto, né? Pelo menos quem está conseguindo acompanhar a live. A gente às vezes tem compromisso no sábado à noite, é um horário diferenciado e não é por acaso, mas eu sei que o pessoal assiste depois, então vale a pena a gente comentar essas situações, né? Então a gente precisa de fato se tranquilizar nesse sentido. E a gente pode sim transformar as atividades essenciais nas mais fáceis de serem executadas, em condições ou contextos mais favoráveis para a gente fazer ou né, colocar em prática, colocar a tirar aqui, tá? Vocês me avisam então se ficou bom, se voltou, tá bom? Tá travado? Vamos ver. Voltou? Voltou? Então tá, tirei o Wi-Fi, estamos no 4G agora, vocês vão me avisando e sinalizando aí se tá ok ou se começar a travar de novo, tá bom? Então eu estava falando dessa condição da gente ser mais inteligente no sentido de conseguir pensar melhor e trazer mais o estado sem esforço para a gente ter resultados tão assertivos ou melhores do que o esperado em função dessa leveza e dessas realizações com mais tranquilidade. Um jeito, sem esforço, ele traz que é um jeito de aliviar
os fardos inevitáveis da vida e obter os resultados certos sem se esgotar. Por quê? Porque existirão, obviamente, todos nós já passamos e iremos passar por situações mais complexas, né? Então, isso que ele traz de fardos inevitáveis da vida, ele traz vários exemplos e na vida de cada um de nós a gente com certeza se lembra de muitos contextos difíceis que a gente inevitavelmente vai passar ainda ao longo da nossa vida, mas como a gente pode passar melhor por esses momentos mais difíceis, né? Então, ele traz aqui, ó, a primeira dica, o primeiro passo para fazer as coisas com menos esforço é limpar toda a tralha da cabeça e do coração, tá? Então, tudo aquilo que está amontoado, que está bagunçado, que está dificultando, entrar no estado descansado, em paz e concentrado. Nesse estado, quando a gente está mais tranquilo, mais descansado, fica mais fácil a gente passar a ação sem esforço, né? Então tem o estado sem esforço e a ação sem esforço. Simplificar o processo para tornar o trabalho em si mais fácil. Então, quando a gente consegue organizar, fazer um planejamento, por mais que a gente tenha que ajustar a rota, fica mais fácil, até porque se a gente, aquela velha história, né? Se a gente sabe onde a gente vai chegar, a gente consegue organizar o caminho e, se for necessário, mudar o roteiro. Mas se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. E muitas vezes haverão muitos tropeços nesse qualquer caminho serve, porque a gente não se prepara para trilhar esse caminho, certo? Então, também se torna mais fácil obter os resultados que queremos a partir do momento que a gente consegue produzir um resultado ótimo com facilidade e escalabilidade. No finalzinho da live a gente vai falar essa questão da escalabilidade, que é a repetição. A gente acaba entrando num modo de sem esforço, onde a gente vivencia um estado sem esforço, fazendo, né, ou com ações sem esforços e resultados sem esforços mais vezes na nossa vida, tá? E aí ele traz uma citação do George Eliot, que diz o seguinte: para que vivemos, se não para tornar a vida menos difícil uns para os outros? Então é uma citação que eu gostei bastante também. Aliás, isso é uma marca do Greg, que em todo o livro dele, e eu, né, já folhei o Essencialismo e vi outras obras dele, que ele de fato traz muitas citações e muitas referências de outros autores, de outras personalidades que vale a pena a gente está se atualizando também sobre elas. Então, entrando no estado sem esforço propriamente dito, tá travado? Tá travando? Oi, oi, oi. Pessoal, voltou? Voltou? Travou? Aguarda aí vocês me darem orientação para eu seguir aqui, não ficar falando sozinha. Aqui tá ok. Tá ok? Então seguimos. Estado sem esforço. Então, ele traz aqui a citação da jogadora de basquete Elena Delle Donne, que é a melhor em aproveitamento nos lances livres lá dos Estados Unidos, tá? Quando se mantém tudo simples, há menos coisas para dar errado. Obrigada, gente, obrigada. Então tá, voltou, tá? Então, estamos entrando no estado sem esforço propriamente dito. E aí, ele traz o seguinte: quando o seu cérebro está cheio, com premissas equivocadas, emoções negativas e padrões de pensamentos tóxicos, você tem menos energia mental disponível para realizar o que é mais essencial. Por isso que ele fala lá no começo que a gente precisa o quê? Limpar as tralhas do nosso cérebro, da nossa mente, do nosso coração, tá? Então a gente começa a utilizar melhor a capacidade do nosso cérebro, que é grande, mas é limitada. Então ele compara nesse momento com o disco rígido do computador, né? Que vai ali sujando, você apaga arquivo, libera arquivo e tal, e tem um momento que ou ele enche, que você não consegue mais colocar, ou nada, ou ele acaba ficando sujo, que a gente tem que fazer lá o ScanDisk, passar antivírus e tal, para reorganizar os arquivos, tá? Então, a gente precisa lembrar que a nossa capacidade cerebral é grande, é imensa, mas é limitada, tá? Até porque a gente não consegue usar 100% da nossa capacidade cerebral ou do nosso cérebro, né?
Quando encontramos informações novas, o cérebro tem que decidir como alocar esses recursos cognitivos remanescentes. Ou seja, de novo, fazendo analogia com o computador, se você está com o seu HD cheio, lotado, você não consegue salvar mais nada lá dentro. Então você tem que ou desistir de salvar aquele novo arquivo ou apagar alguma coisa, uma foto, um vídeo ou outros arquivos para abrir espaço para salvar um novo arquivo, certo? Então é exatamente essa analogia, esse exemplo que ele dá no livro quando ele traz essa questão, né, da gente limpar a nossa mente, limpar o nosso cérebro. Quando retorna ao estado sem esforço, você se sente mais leve, mais iluminado. Então ele diz que essa primeira ação de limpar, de tirar as tralhas, de tirar os lixos do nosso cérebro, do nosso coração, é o início da nossa atuação aí, ou da nossa condição de entrar no estado sem esforço. Quando remove os fardos do coração e as distrações da mente, consegue enxergar tudo com mais clareza, consegue pensar e discernir sobre qualquer assunto ou problema e pode encaminhar as soluções com mais leveza e tranquilidade. Então, a gente também vem falando muito sobre isso, que é essa condição da gente viver melhor, né? Por isso que nós estamos aqui em pleno sábado à noite, tentando conversar, né? Mas eu trazendo as informações do livro, vocês compartilhando as experiências de vocês, fazendo os seus comentários, para a gente poder confirmar ou aprender junto no sentido de querer ser melhor, de estar melhor, né? De viver melhor. E a gente faz isso, trabalha com isso, pensando sempre naquilo que, se a gente precisa melhorar, a gente vai abrir mão ou superar o que não nos faz pior, vamos dizer assim, né, nesse momento. Então ele traz muitos exemplos, e eu vou falar também muitas ações que a gente tem que fazer, que é essa condição do das coisas, dos contextos que nos deixam num estado pior e que a gente não precisa mais passar por determinadas situações. Tá? Então, definindo o estado sem esforço. O que é o estado sem esforço propriamente dito? É aquele em que você está fisicamente descansado, emocionalmente aliviado e mentalmente energizado. Tá? Definição do Greg aqui no livro. É quando você está totalmente focado, presente e atento apenas no que é essencial em determinado momento, sendo capaz de fazer com facilidade, sem esforço, aquilo que mais importa. Então, olha só, você vai estar fisicamente descansado, emocionalmente aliviado e mentalmente energizado, com foco, né, atenção naquilo que é essencial naquele momento, que óbvio que num outro contexto pode mudar a prioridade, sendo capaz de fazer com facilidade, sem esforço, o que mais importa, dentro daquele contexto, naquele momento, com aquelas pessoas, naquela situação, tá? Então, quando estiver diante de uma tarefa que parece ser impossível ou muito complicada de se fazer, pergunta: não tem mais um jeito fácil? Ou não tem um jeito mais fácil de fazer? É uma técnica que o Greg nos traz para que a gente se questione a todo momento. Aquele momento que a gente se sente esgotado, aquela tarefa que a gente acha que não vai dar conta, ou que a gente às vezes até não confia na pessoa que está trabalhando com a gente tem uma certa dificuldade ali da convivência. Então a gente pergunta, não tem um jeito mais fácil? Por quê? Esse questionamento é como se fosse um gatilho para o nosso cérebro começar a ver a situação de um modo diferente, ou através de um olhar ou de um viés diferente do que aquela primeira impressão. Sacrificamos nosso tempo, nossa energia e até a nossa sanidade mental por acreditar que o sacrifício é essencial por si só. Então ele traz de novo, ele reforça essa condição de que há muitas pessoas acreditando que se uma coisa é fácil, então ela não é importante. Ou não merece ser reconhecida, não merece respeito, porque é fácil, a pessoa é folgada, e quantas outras denominações ou jeito de falar a gente já ouviu em função disso, né? Boa noite, Douglas, seja bem-vindo. Atualmente, a gente está, sim, acostumado à falsa crença de que é necessário sofrer para ter mérito.
Então, a gente precisa rapidamente desconstruir essa condição de que tudo que importa, tudo que é bom, tudo que é valioso, tudo que a gente tem mérito, a gente precisa sofrer para poder conquistar. Devemos parar para pensar e aprender que algo essencial e valioso pode ser feito com facilidade. E também aprender a pensar quando algo parece difícil é porque ainda não encontramos o jeito mais fácil de fazê-lo. E aí, de novo, ele traz exemplos de vários atletas e outros contextos de escritório, da vida profissional e até da convivência. Ele cita muito o exemplo dele, né? Fala da família dele, dos trabalhos dele. Então, muitas vezes, aquilo que nos é difícil no primeiro momento é porque a gente ainda não aprendeu a fazer de um modo mais fácil, porque a gente ainda não teve uma experiência relacionada com aquilo, porque a gente não sabe fazer diferente, né? A gente não conseguiu pensar de um modo diferente em relação àquilo. E ele traz que o nosso cérebro, ele é configurado para resistir, para fazer tem uma barreira natural a tudo que ele percebe como sendo difícil, como sendo complicado, e receber bem o que percebe mais fácil. Então, olha só, a gente precisa se questionar, né, se não tem um jeito mais fácil, até para reeducar esse instinto cerebral, vamos dizer assim, se é que eu posso falar dessa forma, né? E aí ele traz o princípio do menor esforço ou da facilidade cognitiva. Então, é essa tendência que a gente tem de escolher o caminho mais fácil, o caminho da menor resistência para realizar aquilo que queremos. E aí a gente tem outro ditado, né? Que se o atalho fosse melhor, não era atalho, era o caminho. Então, a gente tem vários contextos que a gente fala, inclusive das técnicas, dos aprendizados, para a gente poder ter resultados melhores e mais assertivos, tá? Então, a gente precisa aí trabalhar o nosso cérebro que está ou que é mal acostumado. Ele é acostumado. A gente, eu brinco, né? Eu gosto de dizer que a natureza humana não falha. Então a gente é acomodado por natureza. A gente precisa mudar aí essa condição e trabalhar, reeducar o nosso cérebro a não é fazer o que é mais fácil, mas é facilitar ou ver facilidade naquilo que pode parecer complexo num primeiro momento, tá? Então, esforçar-se além da conta torna mais difícil obter o resultado que se quer. Olha só a citação que eu vou trazer do livro. Somos condicionados a acreditar que para ter um resultado acima das expectativas, temos que trabalhar além do necessário, tornando as coisas mais complicadas do que precisam ser. Há coisas que são complicadas por si só e há coisas extremamente simples que a gente faz questão, parece, de complicar para dar esse reconhecimento, para dar esse valor, para ter esse respeito do nosso esforço ou de tudo que a gente precisou abrir mão, fazer concessão em função daquela conquista ou daquele resultado, tá? Então, não precisa ser assim. É surpreendente a frequência com que surge uma solução mais fácil, quando as premissas que fazem o problema para parecer difícil são eliminados. E isso sempre acontece. Quando você está ali, não consegue enxergar o problema além dele mesmo, e você vai fazer outra coisa, desvia a atenção para depois pensar, ou começa a trabalhar aquela técnica do brainstorm, eu gosto bastante também, né? Que a gente começa a pensar em opções por mais malucas que possam parecer, mas aquilo vai fazendo com que a gente se abra mentalmente para considerar as novas opções ou novas oportunidades que realmente podem, muitas vezes, simplificar qualquer processo. Quando removemos a complexidade até o mínimo esforço, pode fazer avançar o que mais importa, tá? Então, ele começa a trazer, fazer essas comparações e trazer para nós esse ressignificado do que realmente importa, do que é essencial e de tudo que a gente pode fazer que, por mais que pareça complexo no primeiro momento, a gente pode sim procurar o meio mais fácil, o caminho mais fácil, trazer leveza para aquele contexto, para aquela situação, por mais complexa que ela possa parecer. Nem toda atividade essencial é inerentemente prazerosa, mas podemos fazer com que sejam. Podemos desfrutar as atividades essenciais ao invés de apenas suportá-las. E aí ele traz vários exemplos de
como a gente conciliar as coisas, né? Às vezes tem uma atividade que a gente não gosta muito de fazer e ela pode ser adaptada a algo que nos dê prazer, a fazer de um modo diferente. Ele traz aqui o exemplo de conversar sobre uma situação mais delicada com uma música que ele gosta, que traz emoções positivas para ele, porque aquilo tende a acalmar na conversa mais difícil. Então é uma técnica, dentre outras, que a gente pode tentar e estar adaptando para diminuir, né, essa complexidade e fazer com que de fato, ou desfrutar realmente as atividades de modo mais prazeroso, por pior que elas possam parecer. Ó, o trava-língua que eu gosto, né? Os PPPs aqui. Vamos lá. Então, separar o trabalho importante da diversão torna a vida mais difícil. Aprender a desfrutar a alegria da experiência é uma recompensa suficiente por si só. Trabalho e diversão podem não apenas coexistir, eles podem se complementar. Então, exatamente esse exemplo que eu estava dando, né? E aí eu lembro de uma filosofia ou de trabalho que a gente tem, que a gente fala que é o trinômio trabalho, motivação, trabalho e lazer, né? Então a gente pode fazer com que o nosso trabalho seja mais leve, nos dê mais prazer, se a gente ajustar alguns contextos, tá bom? Boa noite, Maria Helena, seja bem-vinda. Vale a pena desenvolver a criatividade, encontrar novas ideias e soluções. Óbvio, para a gente fazer diferente, a gente tem que pensar diferente, tem que ser criativo. Não adianta a gente querer trazer, né, desfrutar de um trabalho, de um prazer, de um trabalho difícil, pensando do mesmo jeito, ou se lamentando, se apedrejando, é muito difícil, não vai dar certo, eu não consigo, fulano é complicado e tal. Se a gente tiver só essa tralha na nossa mente, a gente não vai conseguir fazer diferente, certo? Quando convidamos a alegria a entrar na nossa rotina, não ficamos mais ansiando pelo dia distante em que ela chegará. Esse dia é sempre hoje. E aí ele traz aqui uma comparação das ações que a gente sempre faz querendo um resultado futuro que muitas vezes nem chega ou demora a chegar. Então, para a gente, sabe aquela ideia de curtir o momento? Para a gente ter prazer naquilo que a gente está fazendo, independente de quando a gente vai ter o resultado, né? Independente de quando esse resultado vai chegar, se é que ele vai chegar, e às vezes o resultado não é exatamente aquilo que a gente planejou. Então, se a gente não curtir o momento, não curtir a caminhada, né, a gente às vezes pode se frustrar no final de uma ação ou de um processo, e é isso que não é a condição ideal. O poder de deixar para lá. Ó, eu falei que ia falar disso aqui, né? Já chegando aí mais da metade da live. O poder de deixar para lá é quando você se concentra em uma razão para ser grato e o efeito dessa razão para ser grato é instantâneo. Então, imediatamente a gente passa do estado de escassez, ou seja, arrependimento, preocupação com o futuro, todas aquelas noias da nossa cabeça, ou, né, de ficar vendo só o que falta, só o problema, então a gente passa desse estado de escassez para um estado de abundância. Então é um estado do que está certo, do que está dando certo, da gente enxergar, valorizar os mínimos detalhes de alguns resultados já obtidos, do progresso que a gente está fazendo. Às vezes a gente tem dificuldade em lidar com determinada situação, e a hora que a gente começa a querer mudar e fazer diferente, a gente tem flashes, né, nuances de resultados positivos de que o nosso esforço está valendo a pena. Então a gente vê mais aquilo que a gente tem, ao invés de só ver e reclamar do que falta. E aí ele vai entrar aqui no âmbito da reclamação, que é bem complicado, porque quando a gente é vítima, quando a gente se coloca no papel de vítima, né, ele traz assim, quando somos vítimas da adversidade, ficamos obcecados, reclamamos e lamentamos tudo que perdemos. Na verdade, reclamar é uma das coisas mais fáceis de se fazer. E reclamar, a gente coloca, né, a culpa no outro e às vezes até facilita e tira a nossa responsabilidade. A gente também já falou sobre isso algumas vezes. E aí vou trazer uma citação do Greg. Vivemos numa cultura da reclamação, que se inibria ao manipular sua indignação. Em grande quantidade, as lamúrias dos outros nos provocam um câncer emocional. Vocês sabem que eu gosto dessas frases assim, de impacto, e às vezes o negócio é meio pesado, mas ajuda a gente também, né, ter um choque de realidade, dar um tranco aí para a gente se espertar, vamos dizer assim. Boa noite, Andressa, seja bem-vinda.
E aí ele traz a seguinte pergunta: você já percebeu que quanto mais você reclama, quanto mais lê e ouve outras pessoas reclamarem, mais fácil fica de encontrar motivos para reclamar? É como se fosse, né, um encadeamento aí até lógico, né? É uma linha de pensamento único. Por outro lado, você já percebeu que quanto mais agradecido você fica, mais coisas você tem a agradecer? Então, da mesma forma, o oposto é verdadeiro. E aí vem aquela famosa pergunta: qual é a sua escolha? Quais são as suas escolhas? Você escolhe só reclamar, resmungar, praguejar o dia inteiro, a vida toda sobre tudo que te acontece? Ou você consegue enxergar as nuances, os detalhes, aquilo, os motivos que você tem para ser grato e cada vez mais coisas boas se desdobram na sua vida e aparecem no seu entorno? Como é que é a sua relação com isso, né? O Alexandre está trazendo aqui, ó, a cultura da reclamação combina com o consumismo para se tentar atingir um bem-estar. Muitas vezes sim, né, Ali? A gente tem aí a cultura do consumismo, daria aí uma bela live também. De repente eu vou procurar aí mais para frente um livro para a gente falar sobre isso, porque tem a ver com as nossas carências e a reclamação está diretamente relacionado com as nossas carências, né? Com aquilo que a gente gostaria e a gente enxerga exatamente isso, a cultura da escassez, só o que nos falta e não valoriza e não reconhece aquilo que a gente tem. A gratidão é poderosa e catalítica, ou seja, ela catalisa os nossos processos. Ela tira das emoções negativas o oxigênio que precisam para sobreviver e gera um sistema positivo e autossustentável a ser aplicado. Eu gostei muito dessa frase. A gratidão gera um sistema positivo e autossustentável ao ser aplicado. Quando temos emoções negativas, a nossa mentalidade se estreita e se fecha. É só o foco no problema, a gente não consegue enxergar um ponto além daquela situação complicada, daquela complexidade, né? Boa noite, Ju, seja bem-vinda. E aí a situação que a gente traz é a seguinte: se temos alguém em quem jogar a culpa, não precisamos assumir a responsabilidade pela nossa raiva. O prêmio é vivermos cativos da raiva, do ressentimento, do desprezo e da negatividade. E aí a gente pode arrolar essa lista, né? Da mágoa, da culpa, do remorso e de várias coisas negativas que nem é bom elencar tanto assim, porque a gente já pulou essa fase, nós já estamos aqui querendo ter uma visão melhor e mais positiva de nós mesmos e do mundo, né? Até porque a gente sabe que é só reconhecendo aquilo que a gente é bom, as nossas qualidades, os nossos talentos, que a gente vai conseguir superar ou minimizar os impactos daquilo que a gente não é tão bom assim. Quando nos livramos da nossa necessidade de punir quem nos magoou, isso é bem importante também, tá? Porque faz a diferença. Não é o culpado que se liberta, somos nós. Então, a gente também já teve várias lives falando sobre perdão, sobre gratidão, mas como isso nos traz a liberdade, inclusive a liberdade de escolha, né? De não querer ficar atado, atrelado, amarrado àquela pessoa, aquele contexto que nos faz tanto mal. Às vezes nos faz sofrer, nos prejudica e a gente não precisa mais disso. Quando abrimos mão de rancores e lamúrias em favor do perdão e da compaixão, a troca não é elas por elas, a gente sempre sai ganhando e mais com mais liberdade. E nos voltamos para mais perto da tranquilidade do nosso estado sem esforço. Então a gente limita de fato e reconhece de fato essa condição do estado sem esforço. E aí a gente parte então para a ação sem esforço, que quando passamos de determinado ponto, mais esforço não produz mais desempenho. Em vez disso, o excesso sabota o resultado. Então, quando ele fala isso, ele traz lá uma comparação de que, por exemplo, a gente tem um determinado trabalho que a gente demora 2 dias para fazer. Se a gente perde mais tempo e dá mais esforço, né, passando do ponto, como ele traz nessa citação, a gente, por exemplo, fica lá 4 dias para fazer o mesmo trabalho, a gente não tem o mesmo resultado, tá? Então, às vezes, a gente tem um resultado equivalente a 3 dias, 2 dias e meio, porque a gente vai perdendo força, a gente vai cansando, a gente vai conseguindo não pensar muito sobre aquela condição. O Ali está trazendo aqui, ó, então o estado sem esforço seria equilíbrio e rigidez? Também, Ali, bem isso, tá? Você viver em paz, viver com mais tranquilidade, com mais equilíbrio, com mais rigidez, vai fazer com que você consiga
perpetuar esse estado sem esforço, tá? É uma forma de trazer esse estado que, na verdade, é essa condição da leveza. Lembra lá da definição que a gente falou? Que é a condição de você estar fisicamente descansado, emocionalmente aliviado e mentalmente energizado. Então, se você estiver equilibrado e mais rígido, naturalmente você vai estar nesta condição mais tempo, certo? E com mais facilidade. Então, é exatamente isso. São características que podem nos ajudar a entrar e permanecer no estado sem esforço, tá? E aí, o que é então a ação sem esforço? Ação sem esforço é você realizar o essencial se esforçando menos e não mais. Alcançar o nosso propósito com intenção controlada sem forçar a barra. Né? Então, o que significa isso? Significa que a gente vai realizar cada vez mais coisas se desgastando menos. Então, ação sem esforço não é não fazer, porque a gente tem essa distorção cognitiva de que o sem esforço é o cara sem vergonha, vagabundo, folgado, sei lá o nome que a gente quer dar, e não é isso, tá? É uma forma diferente da gente trabalhar, fazer o que deve ser feito, priorizando o que é essencial e o que mais importa. Então, a gente vai realizar mais, se desgastando menos. Parar, principalmente, de procrastinar e dar o primeiro passo. Alcançar a linha de chegada sem pensar demais o tempo todo. Quem aqui sabe o que tem que fazer, sabe como fazer e ainda não fez porque fica pensando, mas e se? Não, mas de repente fulano, amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Eu encontro com essa história da live muita gente falando, você é muito maluca, um livro por semana, não dou conta, não sei o quê, não sei o quê. Mas, gente, se eu consigo, todo mundo consegue. E mais, tá? Eu fui procurar lá no livro dos recordes, que eu fiquei me achando, né? Eu falei, nossa, eu tô lendo um livro por semana, eu vou ver quanto tempo que eu vou conseguir manter essa rotina e eu vou me inscrever lá, vou fazer o formulário para o livro dos recordes. Quando eu fui fazer essa pesquisa, o que eu achei? Um rapaz, um cara que leu um livro por dia durante 1000 dias, ou seja, mais de 3 anos, 3 anos e meio praticamente, né? E aí, gente, olha, quando a gente acha que a gente está fazendo demais, quer dizer que a gente pode fazer mais ainda, tá? Então, não pode parar de né, me vangloriar, me dar parabéns, achar que eu sou o supra-sumo da galáxia porque eu leio um livro por semana, porque eu estou lendo um livro por semana, e óbvio que isso está muito motivante, eu comecei a live falando isso para vocês, mas a gente pode ler um livro por dia, tá? E se eu posso, vocês também podem. Então, é uma ação sem esforço. É difícil? Às vezes a gente viaja, esse livro aqui foi por acaso, pela primeira vez não, mas poucas vezes eu apresento um livro por um acaso na live. Você sabe que normalmente eu penso, eu escolho, eu vejo, eu compro o livro, espero chegar e tal. Esse livro aqui a gente viajou e eu levei um livro só, esqueci que eu ia ficar 2 semanas fora. E aí eu não tinha o livro da semana. Né? Então, ainda bem que eu estava em São Paulo, eu fui inspirada a entrar na Livraria da Cultura, aquela livraria maravilhosa, e aí, eis que eu dou de cara com esse livro, e na hora eu falei, é esse. Até fiquei na dúvida se era o essencialismo ou esse, mas assim, a hora que a gente né, tem a inspiração ali, era para ser esse mesmo, tá? Então, a gente precisa realizar mais, se desgastar menos. Para iniciar um projeto essencial, é extremamente necessário saber onde você quer chegar, quais resultados você quer desse projeto e por quê. Então é preciso ter um planejamento. Às vezes a gente vai perder mais tempo nessa organização e nesse planejamento, mas essa aparente perda de tempo, que na verdade não é um investimento de tempo, vai fazer com que você otimize o processo, tá? E até vai ajudar a dar essa flexibilidade que a gente está falando quando algo precisar ser mudado ou refeito ou reorganizado. E aí o Greg traz o seguinte, para ter sucesso em alguma coisa é preciso concluí-la. Então a gente também vê muitas pessoas sendo chamadas como pessoas de sucesso porque iniciam muitas coisas, fazem muitas coisas ao mesmo tempo e tal, e é aquele velho ditado, a gente espreme, 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 e qual que é o resultado? O que a gente vê? Então só começar não é sucesso.
O que realmente caracteriza um sucesso é você conseguir concluir determinado processo, determinada coisa. E o sucesso, ele não é, nossa, mudei o mundo, né? O prêmio Nobel e tal. Claro que essas coisas também representam pessoas de sucesso, mas o sucesso é eu conseguir terminar esse livro aqui, ó, em 3 dias. O sucesso é a gente conseguir manter uma live toda semana. O sucesso é você acordar todo dia para ir trabalhar de manhã, mesmo de mau humor, mesmo sem querer, mesmo chateado, mesmo seja lá o que for que você às vezes não estaria com tanta vontade, mas que você se esforça para fazer. E a gente precisa valorizar cada conquista nosso, cada sucesso diário que a gente tem. Então reserva um tempo, uma técnica que o Greg traz, a gente reservar um tempo, 60 segundos que seja, para se concentrar no resultado desejado. Então você visualizar, né? A gente tem brincado muito nessa vibe do empreendedorismo e a gente tem orientado muitas pessoas a terem escrito, terem a foto, fazerem os seus quadros de sonhos. Por que isso? Porque você bate o olho, você sabe onde você quer chegar, o que você quer. E a hora que você precisa mudar, de novo, fica fácil, porque está claro, está explícito. Você pensou, você organizou aquilo que você queria para a sua vida, tá? Então, concentre-se na primeira ação óbvia e defina passos menores e mais concretos, obtendo o máximo de aprendizado para cada ação mínima viável. Então, ele diz que quando a gente faz esse planejamento, a gente tem ali os marcos, as ações, aquilo que a gente vai fazer, que a gente deve fazer, e que sempre que possível a gente tem que quebrar essas macroações em ações menores, em passos menores, para que a gente possa reconhecer e valorizar cada conquista e saber o que tem que ser feito para alcançar aquele resultado almejado. Simplifique o processo, removendo os passos desnecessários, não perca tempo. Então, essa questão, né, de quebrar em passos menores, a gente vai ver que às vezes um critério ali, um passo não precisa ser feito, ou você pode passar rapidamente por ele. Lembre-se que você vai errar e aproveite os erros de aprendizado para não refazê-los. Então, também desdramatizar, de achar que porque a gente investiu tempo, planejou, organizou, tá tudo aparentemente perfeito, que nada de ruim, errado ou difícil vai acontecer no meio do caminho. Então, a gente erra sim, a gente precisa aprender com os nossos erros, fazer diferente sempre que possível e seguir em frente, tá? Crie um ritmo sem esforço, encontre uma faixa ideal. Então, ele traz ali com exemplo, não fazer menos que X e nem mais que Y, né? Então, trazendo o exemplo da leitura, então coloco lá, defino que a minha ação sem esforço é ler 2 páginas por dia. Então, nunca menos que 2 páginas e nunca mais que 10, né? Porque é o tempo que eu tenho para ler. Então, alguma coisa nesse sentido, você criar faixas para poder também medir as suas ações e poder ter tempo para implementá-las. E aí a gente chega no resultado sem esforço, tá? Então, o livro ele é dividido metodologicamente nessas 3 áreas: estado sem esforço, ação sem esforço e resultado sem esforço. A meta não deve ser obter um resultado uma vez por meio de um esforço imenso, mas obter um resultado sem esforço várias e várias vezes. Ó, a questão da replicabilidade que eu falei lá no começo também. Definindo o que é então o resultado sem esforço. É quando você cultiva o seu estado sem esforço, realizando a ação sem esforço com clareza de objetivo, começa a obter os resultados que deseja com mais facilidade, querendo que esses resultados continuem a fluir até você várias e várias vezes com o mínimo possível de esforço adicional. Então, o resultado sem esforço, eu faço uma analogia que é aquela condição de quando a gente vira especialista numa situação, ou quando a gente de fato consegue implementar uma rotina, que aquilo que era difícil, quase impossível no começo, que a gente nunca fez, a partir do momento em que a gente começa a praticar, aquilo se torna um hábito e a gente começa a conseguir realizar. E o resultado sem esforço, não sei se vocês perceberam pela definição, é uma simples consequência do nosso estado e da nossa ação sem esforço. O conhecimento pode abrir uma porta para a oportunidade, mas o conhecimento exclusivo produz oportunidades perpétuas. Então ele traz aqui alguns exemplos daquilo que você faz que é diferente de todo mundo. E a ação sem esforço é algo que ele diz que não são todas as pessoas no mundo, no universo, que têm interesse, que querem fazer. Então você ganha credibilidade, as pessoas procuram
né, te procuram e também as oportunidades vêm até você. Depois de conquistar a reputação de saber mais, as oportunidades vão bater à sua porta. Quem aqui nunca se especializou em alguma coisa e aí tem um amigo que fala: ah, fulano, eu preciso de tal coisa, eu lembrei de você. Seja para ajudar, seja para indicar, seja para você virar referência sobre aquela questão. Então é isso que ele chama de conhecimento exclusivo. É quando o conhecimento, né, está para todos e você acaba sendo referência por ter essa exclusividade ou fazer melhor ou conhecer mais sobre determinado assunto. E aí, para fechar, aprenda princípios, não apenas fatos e métodos, tá? Compreenda profundamente os princípios básicos e modele. Tire proveito de quem já sabe, veja, né, o que você pode fazer e principalmente viva o que você ensina e observe o quanto aprenderá. Então não é falar da boca para fora, não é fazer de conta, é de fato mostrar quem você é, vivenciar quem você é e se você quer ser diferente, faça-se diferente, né? Seja diferente. Ele dá a dica de usar checklist também para acertar todas as vezes, não confiar 100% na memória, porque ela eventualmente pode ir a falhar, então anota, tenha uma agenda, seja organizado, busque escolhas únicas que eliminem decisões futuras, resolva o problema antes que aconteça, tá? Então ele traz a questão da gente implementar na nossa vida pequenas ações que vão tornar a nossa vida mais fácil no futuro e pequenas ações também que vão evitar que problemas aconteçam, uma vida mais complicada e assim a gente vai conseguir viver cada vez mais sem esforço. Lembre-se que todo resultado vem de uma reação em cadeia. Então já no nosso limite do horário eu vou finalizar com uma frase, uma citação. A vida não precisa ser tão dura e complicada quanto a tornamos. Não importam os desafios, os obstáculos ou as dificuldades que encontramos pela frente. Sempre podemos procurar o caminho mais simples e mais fácil. Cada novo momento é uma oportunidade de recomeçar, a oportunidade de fazer uma nova escolha, tá? E aí, qual caminho você escolhe, o mais pesado ou o mais leve? O que você quer para a sua vida? O que você vai fazer agora e vai fazer daqui para frente, tá bom? Obrigada, gente, por vocês estarem comigo mais um sábado. Tenham um excelente fim de noite, um domingo maravilhoso e uma ótima semana. Segunda-feira eu já estou em Foz. Beijo grande. Obrigada.